Sofonias 3, versículos 14 a 20, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que foi preservada ao longo da história e que agora é usada para a nossa edificação. Abre nossos ouvidos, ó Pai, para atentarmos à Tua palavra, para estarmos atentos a ela. Abre o nosso coração, ó Pai, para respondermos em obediência, em fidelidade à Tua palavra. Que vivamos, ó Pai, como o Senhor exige de nós, que aguardemos com grande expectativa o dia em que o Senhor virá nos resgatar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, imagine um cenário devastador. Uma cidade destruída pela guerra. Prédios destruídos, vários locais em ruínas, os corpos ainda ao chão. Um cenário desesperador para todos aqueles que observam essa grande cena. Entretanto, de trás de um local destruído, surge um homem, um profeta do Senhor, declarando: canta, ó filha de Sião, exulta, rejubila, alegre-se no Senhor. Certamente é uma imagem muito contrastante para nós pensarmos em um cenário devastador, destruidor de uma guerra que destruiu uma grande nação, e vemos a conclusão de um texto como esse, que anuncia o dia do Senhor, o dia em que o Senhor trará o juízo sobre toda a terra, em que o Senhor trará o juízo sobre o seu povo, e a conclusão deste livro, a profecia de Sofonias, ser justamente um chamado para a alegria, para cantar. Esta conclusão certamente não era esperado por aqueles que começavam a ouvir a profecia de Sofonias. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Sofonias, nós vemos muitos sinais de como seria o dia do Senhor. O dia que o Senhor traria juízo ao seu povo. Ele descreve no versículo 14 que está perto o dia do Senhor. Está perto e se aproxima, e nele clama até o homem mais poderoso. Nem mesmo o melhor dos soldados poderia suportar aquela grande destruição que viria. É dito que aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e trevas. O cenário descrito por Sofonias é de uma grande calamidade, de uma destruição completa da terra de Judá, da terra de Jerusalém. O povo agora seria assolado pelo Senhor devido ao seu pecado. Durante muitos anos, Judá permaneceu confortável nos seus pecados. Ao invés de se alegrarem no Senhor, eles tinham o prazer e a alegria em fazer aquilo que era contrário à lei de Deus, aquilo que desagradava o Santo de Israel. Mas após essa grande destruição, a disciplina do Senhor, o Senhor traz um conforto, uma alegria. Ele promete que haveria alegria, que haveria regozijo, que haveria paz, que o seu povo seria consolado. Assim como nós lemos, em outra parte, em Isaías 12, aqui o povo é chamado a dar graças, porque ainda que o Senhor se irou contra eles, agora a graça do Senhor os consola. É o Senhor quem os conforta. E diante de um cenário de destruição,
como nós imaginamos, o dia da volta de Cristo, quando Cristo virá para julgar o mundo, o dia em que haverá grande juízo na terra, e nós muitas vezes talvez ficamos preocupados em como será, se estaremos aqui sofrendo perseguição ou não, e várias questões de escatologia. O chamado da palavra é para que nós vivamos na expectativa do dia do Senhor. Independente de qualquer que seja a nossa posição escatológica, o mais importante é que nós vivamos na expectativa daquele grande dia. O dia que será de alegria, o dia que será de regozijo e paz para o povo de Deus. E como nós vivemos nessa expectativa? O que é viver na expectativa do dia do Senhor? Primeiramente, o texto nos ensina que para vivermos com expectativa, como o Senhor exige de nós, nós precisamos viver cantando com alegria. O chamado do profeta é bem claro e direto aqui. Canta, ó filha de Sião, exulta, regozija. Ele utiliza aqui vários imperativos, várias ordens, que são sinônimos, que reforçam uma mesma ideia, a alegria de ter um coração contente e alegre no Senhor. Mas qual era a razão para que Judá se alegrasse? Como poderia um povo que estava em pecado, um povo que há muitos anos estava distante do Senhor e que agora recebeu o anúncio da destruição, da disciplina de Deus, como esse povo poderia se alegrar? Como esse povo poderia ter contentamento no Senhor, sabendo que o Senhor haveria de trazer juízo para a sua terra? O anúncio de Sofonias é que eles deveriam se alegrar porque o Senhor afastou de ti as sentenças que eram contra ti. O Senhor afastou, lançou fora o teu inimigo. O Senhor trouxe perdão e livramento para o seu povo. Agora, os inimigos que destruiriam Jerusalém foram lançados fora. O juízo de Deus havia cessado. O Senhor já havia disciplinado o seu povo e lhe ensinado a lição. Agora haveria grande paz para Israel, grande paz para Judá. Da mesma forma, o Senhor havia perdoado o seu povo. Judá, que estava confortável no pecado, após ser disciplinado pelo Senhor, recebeu o perdão de Deus. O Senhor foi pronto a atendê-los. Eles se arrependeram, rasgaram, não as vestes, mas o coração, como Joel fala, e receberam a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Mas como era possível que esse povo recebesse um perdão como esse? Qual era o fundamento de um Deus santo perdoando pessoas que eram resolutas, que eram confortáveis em seus pecados? Por que Deus perdoa pecadores? Como Ele faz isso? E a resposta, meus irmãos, não está nos sacrifícios, nos holocaustos que eles faziam. Aqueles sacrifícios e holocaustos eram apenas uma sombra, um vislumbre do perdão pleno que é garantido em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus escreve que é impossível que o sangue de bois e bodes perdoem pecados. Somente o sacrifício perfeito do Filho de Deus pode trazer perdão. E é nesta certeza que o profeta Sofonias declara o perdão para o povo, sabendo que o dia do Senhor traria também, não apenas juízo, mas também salvação a um povo que estava desolado pelo pecado. O pecado traz destruição ao povo de Deus. O pecado afeta a nossa relação com Deus, nos traz um desagrado paternal, nos faz ficar distantes do nosso Pai Celestial. Ele nos faz sentir fracos na fé, distantes de Deus, inúteis para fazer a sua obra. Mas o perdão de Deus nos restaura, nos traz de volta a alegria da salvação. O pecado nos afeta na relação com o nosso próximo. Ele afeta a nossa relação como irmãos na fé. Ele traz rusgas em nossos relacionamentos, nos faz pessoas mais iradas, pessoas mais impacientes, mais descuidadas com o nosso próximo. Mas o perdão nos lembra que nós recebemos perdão e devemos amar o nosso próximo. A salvação do Senhor nos lembra que nós devemos viver como santos nesse mundo agora. Que uma vez que fomos perdoados, a nossa vida deve manifestar a alegria da salvação de Deus. E como nós fazemos isso? Como nós podemos manifestar tão grande alegria do Senhor? Nós somos chamados aqui a vivermos essa vida de comunidade, a cantarmos alegremente, como nós já entoamos vários cânticos aqui, a nos lembrarmos da misericórdia e da graça de Deus. Nós demos graças aqui porque o Senhor nos salvou,
porque Ele perdoou os nossos pecados. Isso não deve ser uma lembrança apenas do domingo, meus irmãos. Não é apenas aqui. Nós precisamos viver um cristianismo prático. A nossa vida como crentes deve ser dia após dia se alegrando no Senhor. E como nós oramos aqui, quão difícil isso é. Quantas vezes a gente não acaba amando as coisas deste mundo? Acabamos amando as coisas que Deus nos dá e que são boas, mais do que a Deus. Isso resulta em pecado no nosso coração. Nós amamos mais a nossa profissão e nos frustramos com isso. Nós amamos mais o nosso dinheiro, nossa conta bancária. Isso nos frustra porque nunca estamos satisfeitos. Nós amamos as posses desse mundo e nunca encontramos plena alegria, porque o nosso coração não foi feito para ser repleto dos bens desse mundo. As coisas deste mundo, meus irmãos, são passageiras, são momentâneas. Tudo isso ficará. Nós somos chamados pela palavra de Deus a nos alegrarmos no Senhor, no único que pode preencher o nosso coração, no único que pode trazer plena alegria ao nosso coração. Nós somos chamados a nos contentar no Senhor, a não desejar ser ricos, a não sermos avarentos, a não sermos apegados ao dinheiro, a não sermos desejosos de status, de fama. A nossa busca como crentes, meus irmãos, não deve ser ter o melhor cargo de uma empresa. Isso não combina com o crente. Esse não deve ser o nosso foco principal. O nosso trabalho deve ser feito para glorificar a Deus, para servir ao nosso próximo. O trabalho que nós exercemos não é feito para o nosso bem-estar, não é visando apenas o nosso prazer de ser reconhecido como um bom funcionário, mas é para sustentar nosso lar e para servir aqueles que estão ao nosso redor. A nossa visão de profissão, meus irmãos, não deve ser a mesma do mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes e pensarmos diferente, agirmos diferente do mundo. Nós, meus irmãos, não somos chamados a confiar em nada deste mundo, porque esse mundo, ele é uma cidade sem fundamentos, como também fala o autor aos Hebreus. Aqueles que vivem pela fé, aqueles que são justos, eles buscam a cidade que tem fundamento, a cidade que é verdadeiramente segura, a cidade que foi preparada pelo próprio Deus para o seu povo. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso foco. E diante desse mundo, que muitas vezes nos assedia, nos traz provações e lutas, nós temos esta grande alegria de sabermos que o Senhor age em nosso favor. Nós não temos o que temer. O versículo 15 nos fala isso: o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O Senhor afasta todo o mal do seu povo. E olhando para o contexto dessa passagem, nós podemos nos perguntar, mas quando isso aconteceu? Quando foi que o Senhor cumpriu essa promessa ao povo de Judá? Alguns pensam que talvez fosse no retorno do exílio. O Salmo 126 afirma isso. Nós ficamos como quem sonha, quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, a sorte do seu povo. Quando o Senhor revigorou e trouxe seu povo de volta, houve grande alegria. Porém, isso não foi o fim das dores. Judá ainda sofreu com o domínio persa, sofreu com as invasões dos gregos, foi dominado pelo Império Romano. Ou seja, mesmo com o Senhor próximo do seu povo, ainda houve grande luta. Até mesmo os escritos de Neemias e Esdras mostram que ainda havia pecado no meio de Judá. E o povo ainda carecia da misericórdia de Deus dia após dia. E nós ainda, mesmo tendo uma plena revelação de Deus, agora em Cristo Jesus, temos maior alegria do que eles por isso, mas ainda não temos esse cumprimento pleno. Ainda lutamos com o mal no mundo, ainda vemos muito pecado neste mundo. Mas nós temos a certeza de que um dia esta palavra será plenamente cumprida. Nós olhamos para essa promessa do Senhor no meio do seu povo, e o seu povo agora sem ver mal algum, e vemos apenas um primeiro pico, uma primeira montanha, com a volta do exílio, talvez mais ao fundo, a primeira vinda de Cristo, a encarnação do nosso Deus, nos trazendo salvação, mas a grande consumação, o grande dia, o ponto mais alto da história será quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando o seu povo for completamente liberto de todo o pecado, quando nós certamente não veremos mais mal algum, porque nossos pecados passaram, nós seremos glorificados com Cristo. Esse deve ser o nosso foco e nosso alvo, meus irmãos.
A glória da volta de Cristo, a busca pelo dia do Senhor, pelo dia em que Cristo trará plena libertação e salvação ao seu povo. Quando nós que já somos libertos do pecado, já não pecaremos mais, seremos completamente santos na presença do nosso Deus. Se o nosso alvo não for esse grande dia, se há algum outro dia na nossa história que será mais importante do que esse, nós precisamos repensar nossa fé. Nós precisamos voltar o foco para Cristo. Nós precisamos ter uma fé restaurada, ter nossos olhos voltados para o grande dia em que nós seremos completamente libertos do pecado, em que já não haverá mais luta, porque o pecado será vencido de uma vez por todas. Já não mais seremos tentados, porque Satanás será lançado no lago de fogo. Já não haverá mais dor, porque somente haverá alegria na presença do nosso Deus. Nós somos chamados a nos alegrar até alcançar esse dia, visando esse grande dia. Além disso, esse texto aponta para uma segunda mensagem. Nós somos chamados também a permanecer firmes na fé. Enquanto nós aguardamos o dia de Cristo, nós devemos permanecer firmes na fé, como nos fala o versículo 16 e 17. Há aqui uma mudança de tom. Enquanto o profeta estava anunciando aquilo que já foi realizado, que o Senhor já afastou, que o Senhor já lançou, que o Senhor já está no meio do seu povo, obras que já foram concluídas, já estão no passado, uma ordem completa. Agora ele começa a falar sobre aquilo que será feito no futuro. Ele fala que naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Agora o povo é lembrado de que deverão trabalhar até aquele dia. De que a promessa da volta de Cristo, a promessa de que Cristo buscará o seu povo, não deve conduzi-los a uma vida acomodada, uma vida de braços cruzados. A ordem é que eles não temam e não parem de trabalhar. Isso reflete muito na nossa vida, meus irmãos. Quando nós temos medo de algo, nós geralmente ficamos incapazes de fazer alguma coisa. Nós ficamos completamente paralisados. Nós não sabemos como reagir. Quem aqui já evidenciou um acidente doméstico sabe muito bem disso. Sabe o quanto as situações difíceis que nós passamos nos deixa completamente sem saber como reagir. O que nós fazemos agora? O que eu faço a partir desse momento? Mas quando o Senhor está no meio do seu povo, quando nós temos a plena certeza de que Deus cuida de nós e de que nada foge do controle dele, nós não temos o que temer. Nós podemos perseverar. As nossas mãos não ficam descaídas, nossos joelhos não ficam trôpegos, porque nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos que temos um alvo e que devemos correr até lá. O Senhor nos inscreveu em uma corrida. O Senhor estabeleceu uma jornada para que nós corramos. E é nosso dever, como crentes, corrermos a carreira que nos está proposta. O chamado para Judá, diante da destruição, era que eles não temessem o que viria. Eles não sabiam como seria, não sabiam o que aconteceria com Judá, qual seria o juízo que Deus traria, mas eles eram lembrados pelo profeta de que não deveriam temer, de que o Senhor cuidaria do seu povo. E a certeza disso é dada porque o Senhor tem prazer com o seu povo. Não é somente nós que somos chamados a nos alegrar em Deus. Deus também se alegra conosco, se alegra com o seu povo. O versículo 17 declara: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele utiliza expressões semelhantes às que estão declaradas no versículo 14. Ele traz de novo sinônimos, palavras semelhantes. Nós cantamos com alegria, nós exultamos a Deus, nós regozijamos no Senhor, e Ele também se alegra em nós, regozija em nós, e se exulta, tem alegria com o seu povo. O Senhor tem prazer com o seu povo, e certamente esse foi o fundamento e a certeza de muitos daqueles que foram levados ao exílio. A destruição da Babilônia não trouxe juízo apenas para aqueles que estavam no pecado. Muitos daqueles que temiam a Deus também sofreram o juízo de Deus com o povo. Há muitos exemplos, o exemplo de Daniel, o exemplo de Esdras e Neemias,
todos que ou foram levados ao exílio ou que nasceram e viveram no exílio. Mas foram pessoas que viveram pela fé, que permaneceram firmes, porque eles percebiam que mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio à destruição de Jerusalém, ao juízo de Deus, aqueles que temem ao Senhor têm alegria. Eles não têm o que temer. O exemplo de fidelidade de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, está baseado nisso, na certeza de que Deus tem prazer no seu povo, de que Deus não abandona aqueles que pertencem a Ele. E diante dos males desse mundo, diante do pecado que nos assedia, diante das lutas e provações que nós estamos sujeitos a passar, nós devemos ter alegria e contentamento no Senhor e assim continuar perseverando. A nossa perseverança está baseada no nosso contentamento em Deus. Nós somos chamados a nos contentar em Cristo e assim permanecermos firmes na fé. O retorno do exílio, meus irmãos, foi um tempo de grande alegria ao povo, mas certamente não trouxe a plena alegria que era esperada por eles. O povo, sim, passou a festejar ao Senhor, foi restaurado as muralhas, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo ao Senhor. Só que esse templo, essa cidade, voltaria a ser destruída tempos depois. Mas nós lemos uma passagem que aponta para onde está essa verdadeira alegria. Quando foi que o Senhor trouxe plena alegria ao seu povo? O cântico de Zacarias que nós lemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 68 em diante, declara isso. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, que nos trouxe plena e poderosa redenção. E como foi apontado na nossa liturgia, Ele nos fez isso para que nós estejamos livres de inimigos, o adorando sem temor, em santidade e justiça, por todos os nossos dias. É isso que é exigido de nós como crentes. Que vivamos na perseverança, em santidade e justiça, adorando a Deus por todos os nossos dias. E como é possível nós adorarmos a Deus se estivermos buscando as coisas deste mundo? Como é possível nós adorarmos a Deus conforme Ele exige de nós, se o nosso coração estiver focado nas coisas desta terra? A verdadeira adoração ao Senhor, meus irmãos, deve partir de um coração que está disposto a abrir mão de todo mundo. De alguém que compreende que este mundo, que é apenas um peregrino neste mundo, que compreende que é apenas um estrangeiro, mas que caminha buscando a pátria eterna. Que, como os heróis da fé, andavam buscando uma pátria, um lar celestial, onde haveria verdadeiro descanso para o seu povo. Diante das lutas, provações, dificuldades desse mundo, nós tendemos a ficar cansados. A caminhada cristã nos cansa. A correria do dia a dia nos cansa. A luta contra o pecado nos cansa. As enfermidades, as calamidades, a violência, o pecado que está tomando conta do mundo ainda mais, tudo isso nos cansa. Mas nós, como crentes, devemos caminhar com perseverança, com alegria, olhando para Cristo, que é o alvo da nossa fé, e assim fazendo a vontade do nosso Deus, sendo luzeiros deste mundo, sendo exemplos para aqueles que andam em trevas. E a conclusão, o último ponto deste texto, nos lembra sobre uma última lição. Nós devemos viver na expectativa do dia do Senhor, cantando com alegria e perseverando na fé. Mas também somos chamados a viver confiando na promessa gloriosa do nosso Deus. O nosso Deus, Ele faz promessas a nós. E Ele exige que nós caminhemos confiando nestas promessas. E aqui é mais uma mudança no discurso do profeta. Agora o profeta parece que sai de cena. Até aqui o profeta falou daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fará, mas de repente não é como se Sofonias estivesse falando ainda. É como se Sofonias, o profeta, tivesse saído de cena. E agora é o próprio Deus quem fala diretamente ao seu povo e traz promessas a eles. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu, o Senhor, os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que colcheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome
em toda a terra em que sofrem ignomínia. O Senhor promete agir ativamente para salvar o seu povo. Ele promete que haveria disciplina, mas que Ele mesmo agiria para restaurar o seu povo, para trazer o seu povo de volta para a terra que Ele preparou para eles. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos muitas vezes disciplinados pelo Senhor neste mundo. Nossos pecados trazem consequência. Nosso Pai Celestial cuida de nós, nos disciplinando para que nós voltemos ao caminho, para que andemos de modo agradável a Ele, para que façamos a sua vontade, para que cresçamos em santidade. E tudo isso para que nós vivamos na confiança das promessas de Deus. O Senhor traz aqui uma série de promessas. Ele promete que Ele procederia contra todos que afligem o seu povo. Ele promete que Ele salvaria os que cocheiam, que Ele recolheria os que foram expulsos, que Ele faria deles um louvor e um nome. O versículo 20 fala que Ele faria voltar e recolherá o seu povo, que Ele fará um nome e um louvor novamente na terra. O Senhor traz aqui uma série de promessas para que o seu povo pudesse viver na disciplina do Senhor, com confiança de que Deus não se esqueceu deles, de que Deus ainda cuida do seu povo. A disciplina de Deus, meus irmãos, não é um sinal de que Deus nos abandonou, de que Ele se esqueceu e agora nos rejeitou. A disciplina de Deus é um exemplo de que Deus nos ama e nos cuida, de que Ele cuida do seu povo em todo o tempo, de que seu amor pelo seu povo é tão grande que Ele não o desampara, mas o corrige para que eles cresçam em santidade. Nós somos chamados a perseverar e andar em confiança dessa promessa gloriosa, do dia em que Cristo virá nos buscar, do dia em que Ele recolherá o seu povo na glória com Ele, em que Ele concederá descanso pleno para o seu povo, um descanso que nem aqueles que voltaram do exílio tiveram. Nós temos uma promessa ainda maior do que aqueles que voltaram do exílio. Eles ainda aguardavam o descanso pleno. Eles ainda buscavam uma pátria, mas nós temos agora uma promessa plena em Cristo. Cristo já nos garantiu uma promessa, e a promessa dele é a vida eterna. Nos assegurou uma morada nos céus. Ele foi para nos preparar moradas. Foi nos preparar um lugar. Nós somos chamados aqui a confiar naquele que nos salvou e saber que mesmo depois de 2000 anos, a promessa dele continua ativa. Ele não se esqueceu do seu povo. Ele voltará para buscar o seu povo e exige que nós estejamos preparados para isso, que nós sejamos encontrados confiando nesta promessa, encontrados perseverantes, temendo a Ele. Além disso, esse texto nos traz um exemplo e um conforto muito grande para a evangelização. Neste mês de missões, que nós somos chamados a pregar o Evangelho, esta palavra nos traz a alegria de que não há nenhuma circunstância que seja difícil demais para que o Senhor realize a sua obra salvadora. O Senhor salva pessoas, por mais difícil que seja a circunstância, por mais que pareça impossível aos nossos olhos, o Senhor salva pecadores. Ele promete trazer aqueles que cocheiam. Ele promete recolher aos que foram expulsos. A lembrança daqui é que até mesmo aqueles que não têm a capacidade de vir andando, porque são coxos, não podem mais fazer grandes caminhadas, grandes jornadas, o Senhor os trará. O Senhor salva aqueles que são incapazes de vir até Ele. É Ele mesmo quem conduz pecadores à salvação. Ele também promete salvar aqueles que foram expulsos. Aqueles que estão nos cantos mais distantes da terra serão trazidos pelo Senhor à sua igreja. Ele salvará pecadores. O Senhor reunirá. Não importa qual seja a dificuldade, o Senhor salva aqueles que são seus eleitos. É por isso que nós podemos pregar o Evangelho com confiança. Nós somos chamados a ser fiéis na pregação do Evangelho, porque não há nenhum coração que seja duro demais para ser quebrantado pelo Senhor. Não há nenhum coração que seja tão resoluto que o Senhor não possa trabalhar e trazer a sua graça, e trazer de joelhos aos pés da cruz. Que nós preguemos, meus irmãos, o Evangelho com fidelidade, sabendo que o Senhor tem promessas ao seu povo e que não há ninguém neste mundo que possa resistir ao chamado eficaz do nosso Deus. O nosso Deus, Ele chama pecadores de forma eficaz. Aqueles que Ele quer salvar, Ele salva com eficácia, com perfeição.
E nós somos exemplos disso. Se dependesse da nossa força, da nossa capacidade, de nossos méritos, nós jamais estaremos aqui. Nós jamais alcançaríamos a salvação em Cristo. Se nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra e sendo trabalhados por ela, é porque a graça de Deus se manifestou Salvador a nós. E ela nos ensina, ela trabalha em nosso coração. Esse texto, meus irmãos, nos chama a confiança em Cristo. Nos chama a viver aguardando com expectativa o dia do Senhor. E eu concluo perguntando aos irmãos, como você tem aguardado o dia do Senhor? Qual tem sido as suas prioridades? Você tem refletido no dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja? Você tem ansiado por esse dia? Ou isso é apenas um detalhe? Algo que nós ouvimos ao domingo aqui às vezes, mas durante a semana a gente esquece desse detalhe. O apóstolo Paulo nos lembra de que se nós recebemos a salvação, se nós temos as promessas de Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais fúteis dentre os homens. Se nós não pensamos no dia do Senhor, se o nosso coração não está na vinda de Cristo, a nossa fé, meus irmãos, é totalmente inútil. A nossa presença aqui é completamente desnecessária. Nós estamos literalmente perdendo o nosso tempo. Que à luz dessa exortação e desse chamado a aguardarmos com expectativa o dia do Senhor, nós tenhamos a alegria de viver todos os dias aguardando o dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que todos os dias nós vivamos em perseverança, almejando o dia em que encontraremos com Cristo na glória. E que vivamos confiando não neste mundo, mas nas promessas de Deus. Que a nossa expectativa no dia do Senhor se manifeste em alegria, em perseverança e em confiança nas promessas de Deus. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que trabalha em nós e que nos leva, ó Pai, a viver em santidade, a amar o dia da Tua vinda, o dia que o Senhor virá para nos buscar. Concede-nos, ó Pai, a alegria de Te servir dia após dia. Nos concede, ó Pai, um coração perseverante, que nós nos livremos das ilusões desse mundo, do pecado, e que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nós, ó Deus, vivamos em confiança nas Tuas promessas, sabendo que não há nada neste mundo que nos possa trazer conforto, a não ser a Tua palavra. Que a Tua palavra seja a nossa lâmpada, que a Tua palavra seja a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho. Que o nosso desejo, ó Pai, seja viver em obediência ao Senhor, aguardando o grande dia de Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.